Só que aí vai ter um problema. E um problemão. Todo mundo sabe que o Casares está até o talo com a Galápagos. É no FIDIC e foi na FIP. A Galápagos é concorrente direta do BTG Pactual em banco de investimento, né? Temos uma questão. E aí eu trago uma informação. É evidente que depois dessa notícia que saiu ontem, quem trouxe foi o Valentim Furlan, inclusive, eu conversei com algumas pessoas de ontem para hoje, perguntando, e aí? Vai rolar isso mesmo? O Casares está procurando? A resposta foi direta, inclusive uma fonte muito próxima da Galápagos. Se o Casares fizer isso, o bicho vai pegar. Porque eles vão entender que esse movimento é traição. Pois a única empresa que deu margem para o Casares perpetuar a ideia dele de fazer a FIP de Cotia, o FIDIC e posteriormente uma SAF, foi a Galápagos, e vamos lembrar da condicionante. Ele, Casares, seu CEO da SAF. A Galápagos foi a única que topou. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo não vai conseguir fazer uma reforma completa do elenco. São Paulo vai ter que fazer uma reforma pontual do elenco. Alguns jogadores vai ter que trazer. O Mailton, não aconteceu nada com ele até agora, e o Cedric não é um jogador mais brilhante. Na esquerda já é diferente. O lateral direito precisa trazer alguém ou dar firmeza para o Mike. A zaga, eu acho que precisa de mais um zagueiro, que não é o Tolói. Chegou e não conseguiu jogar, teve lesão também. O meio-campo precisa de um jogador mais criativo. Precisa de um outro homem de velocidade para o lado direito, que esteja contra a ponta, que o Ferreirinha pode ser. Mas o Lucas ainda é a referência desse elenco. O Lucas chegou praticamente junto com o Rames Rodrigues, ninguém lembra do Rames. O Lucas foi campeão da Copa do Brasil como ponto de apoio daquele time. Acho que ele ainda é ponto de apoio para o novo time, só que o time precisa de muito mais referências além do que tem tido. Mas, PVC, o que me chama a atenção é esse problema, né, que não tem fim, né, do joelho, uma investigação ao longo de todo um ano, tenta voltar, não volta, faz uma cirurgia, faz uma artroscopia diagnóstica, que era algo que a gente nem tinha muito conhecimento, e mais uma vez continua com dores. São Paulo, o Departamento Médico de São Paulo tem um monte de coisa que a gente não tinha conhecimento, né? A síndrome vasovagal é importante, mas que se consta que é um desmaio que pode acontecer porque o organismo reage, pode ser a um susto, como ver sangue, ou pode ser porque o coração trava no momento de gatilho, foi o caso, como parece ter sido o caso do Oscar. O Lucas, a gente aprendeu sobre a artroscopia diagnóstica, e o Departamento Médico de São Paulo e de Fisiologia de São Paulo tem uma discussão para haver. Ninguém está aqui querendo condenar nenhum profissional, nem condenar nenhum. São Paulo precisa investigar por que jogadores do São Paulo seguidos, são casos diferentes. O Lucas teve um problema de joelho, o Oscar teve uma fratura de 3 vértebras, depois um problema cardíaco, o Caleri teve uma lesão de joelho, são situações diferentes, mas o São Paulo precisa investigar por que é que tem tido tanta dificuldade em ter o seu elenco, que teve investimento, está em boa forma física. Pois é, que todo dia, claro, né, que tem problemas que são uma fatalidade, né, que não tem como prever, como foi o caso do Oscar, tanto na lesão, né, das vértebras, quanto do coração. Teve o caso do Luiz Gustavo, que foi um tromboembolismo pulmonar, mas muitos casos a gente vê que são questões musculares. E o Lucas voltando a apresentar esses problemas, Mussete. Acho que vale, né, uma investigação, e a gente lamenta, porque espera que o Lucas consiga aí se recuperar, porque ele praticamente não jogou ao longo dessa temporada. Um jogador que é super importante, tem uma identificação enorme, mas que esse ano não conseguiu jogar o que se esperava. Uma temporada muito, muito ruim do Lucas. É um jogador muito importante, um ídolo que pode ser que com a pré-temporada ele tenha mais sequência e fique bem no próximo ano, mas o São Paulo precisa pensar em alternativas para ele. Não dá para que o time gire em torno do Lucas, que ele seja a grande referência, porque ele não tem sido esse cara ponta firme. E por mais que, como o PVC falou, a gente não pode condenar, não somos médicos e tudo mais, mas é incrível como tudo acontece no São Paulo. É impressionante. Tudo, todos os dias tem alguma novidade e nunca é uma novidade positiva. E a gente passa a comparar e ver que o São Paulo é o clube com mais desfalques. O Santos, que tem uma estrutura
complicada é que não tem nenhum desfalque para o jogo de amanhã. Nenhum desfalque. O São Paulo tem um time de desfalques. Então isso precisa ser muito bem pensado por essa gestão para a próxima temporada. Não sei se é uma questão de estrutura, de profissionais, de autonomia, não sei o que é. Mas, de fato, o departamento médico do São Paulo não funciona bem. As notícias... Enquanto eu derrubo tudo aqui no quarto, eu acho que eu não posso falar mal do departamento médico de São Paulo. Mas isso precisa ser visto porque é impressionante. Todo dia tem uma notícia nova. E nunca uma notícia positiva. Fulano antecipa a recuperação. Isso não existe no São Paulo. Então não dá pra gente dizer que existe um bom trabalho por lá. Vou dar uma informação exclusiva. Opa! Hein? O Pedro Lopes virou colunista, parceiro matéria no São Paulo, pegou uma gripe feroz, não pôde participar com a gente hoje. É verdade, é verdade. Samir, preocupa, né? Preocupa. O Lucas falou que não tem notícia de antecipa a volta. É só o departamento do São Paulo, né, fazer o que muitos fizeram durante a carreira, as fontes que querem enganar o setorista, né? 8 meses, 8 meses. Na verdade, não é. Voltou antes. Voltou antes. Voltou antes. Aí depois vem a notícia, olha, antecipou, né? O Lucas, acho que a queda do São Paulo recente, né, de 2023 para cá, eu acho que o Lucas tem muito a ver com isso. Né? O São Paulo com o Lucas estava bem forte. O Lucas é um jogador que voltou, diferente até de outros jogadores, né? O Neymar voltou meio que com uma dificuldade, outros jogadores também. Ele já chegou voando, né? O Lucas. Eu acho mais não é um jogador, claro, né? Velho, né? Podemos dizer. Mas passou dos 33, quando começa a lesão muscular, acaba realmente complicando. Apesar, né, que o Ranieri, que é mais jovem, tem 26, 27 anos no Corinthians, tá com a 5ª lesão muscular esse ano já. É complicado, lesão muscular. Né? O Memphis também já sofreu 3 esse ano. Então, para quem ficou assim, como assim ele não conhece do clube? O cara é um empresário aí, tá sempre com todo mundo, tira foto com o Yamal, tira foto com o Ancelotti, vai na seleção, super bem influente e não conhece a política do São Paulo? Não conhece a política do São Paulo. Se você não quer acreditar em mim, o conselheiro de oposição que ainda diz que tem um amigo em comum com ele, foi lá e falou assim, não, ele não conhecia, porque ele está entendendo o clube de fora para dentro agora, porque internamente ele não sabia de bosta nenhuma. Isso é um demérito dele? Eu não chamo de demérito, porque a política do São Paulo não é uma coisa simples. Mas eu também chamo de uma certa ausência de pesquisa, porque se você está falando sobre um possível investimento e vai discutir isso com as pessoas, você teria que ter um assessoramento um pouco mais aprofundado sobre o assunto. Tudo bem, ele está aprendendo, ele ainda tem tempo de fazer essa correção de rota, beleza? Mas, cara, para você chegar, para ir ali num lugar onde você tem um antro de pessoas que dominam os jogos políticos do São Paulo, um tabuleiro absolutamente complexo, e você chegar desprotegido, desinformado, é no mínimo curioso ou no mínimo surpreendente. E aí ele fala exatamente o que eu disse para vocês, gente. Quando chegar uma proposta, algo que seja concreto com investidores, vamos avaliar, e que entendamos que há segurança jurídica, eu serei os entusiastas da ideia. Palavras do Caio Forjaz. Foi exatamente o que eu disse para vocês. Olha o que ele disse. Ou seja, não tem proposta. Algo que seja concreto. Foi o que eu disse, não tinha solidez, não era concreto. Com investidores que tenha segurança jurídica, ou seja, não há investidores garantidos com segurança jurídica, não há garantias bancárias, não há documentos apresentados. Aí ele falou, eu serei um dos entusiastas dessa ideia. Isso palavras do Caio Forjaz. Ele continuou falando, eu não concordo com a venda total do clube, mas acredito em uma parceria, como exemplo, uma PPP por 15 anos, 30 anos. Quem não sabe, PPP é uma parceria público-privada. Estabelecer metas competitivas com títulos, não entregar para uma instituição financeira sem contrapartidas desportivas. Ele cita como pagamento das dívidas, meta de conquistas para a torcida ao longo de um tempo. Ele bota dinheiro, pode tirar dinheiro também seu lucro, mas que a torcida também receba seu benefício. Que benefício como títulos, metas de conquistas desportivas, coisas desse gênero, para que o São Paulo não fique só focado em comprar e vender jogador e viver só disso, né? Ele fala que seja bom dentro das 4 linhas, mas também legalmente correto. Essa fala sobre o Diego Fernandes, ela unifica a mensagem que eu passei para vocês e corrobora cada palavra, cada letra, cada linha do que eu falei. E olha, ele não é de situação, ele é um conselheiro de oposição, totalmente antagônico ao Casares, totalmente antagônico à gestão atual, e ele corroborou tudo que eu falei ontem. E aí, chama a atenção as falas que ele teve e os nomes que ele citou. Vou ler aqui para vocês, vou repetir para vocês a fala dele. Estou lendo a transcrição que eu mesmo fiz, relacionada a isso, porque eu achei interessantíssimo. Vamos lá.
Existem alguns nomes, mas acho que não seja o momento de indicar X, Y ou Z, porque ainda há uma construção. Do lado deles, ou seja, do lado da situação, eu nunca estarei em chapas com o superintendente atual ou o presidente do conselho, vulgo Márcio Carlos Magno e ou tem Aires de Abreu Júnior. Aí ele continua, mas dissidentes podem fazer parte e agregar conosco, ou seja, ele está abrindo as portas para que dissidentes da situação caminhem para o lado deles para apoiarem uma chapa contra a possível candidatura do Márcio ou do Outem. E aí notem, em nenhum momento ele fala aquilo que eu vivo falando para vocês, que o Outem já está definido. Que quem está na política, quem está no mundo sabe. Cuidado com quem fica falando muita coisa em Twitter. Aí ele continua aqui. Aí os nomes, aí muito importante vocês ficarem acompanhando esse movimento aqui. Aí ele, eu me divido porque é tudo que eu falo com vocês aqui. Temos o Marco Aurélio Cunha, muito experiente, midiático, que pode agregar muito ao São Paulo. Temos nomes na situação para entender se eles pensam como a gente, e o mais importante é que os presidenciáveis abram mão da vaidade, unam-se e afastem isso da política hoje, sabendo o lugar de cada um. E aí, ele entra num ponto aqui interessante desse assunto, que ele fala o seguinte, se trouxermos um Pinote, eventualmente, o São Paulino verdadeiro poderia voltar usando um voto direto de sócio-torcedor, fazendo construção de movimento que vem crescendo, é um movimento apolítico que há conselheiros de todos os lados, fazendo reuniões frequentes, e quem sabe levarmos isso à Assembleia Geral de Sócios. Aí é um desejo deles de fazer uma votação mais direta. E aí ele, eu não sei se ele deixou escapar, porque ficou estranho, porque o Pinote, ele é uma pessoa da situação hoje, se vocês não sabem. Eu já canso de falar para vocês. Eu estive em contato com o Pinote na última semana, e como vocês sabem, o Pinote disse que algumas pessoas estão ou procurando, falando sobre essa possibilidade de assumir, como as palavras dele, esta difícil missão de poder assumir o São Paulo, mas que ele não se enxerga como candidato da situação, da oposição para a candidatura do ano que vem. Tá? Ah, mas ele está se movimentando, ele está trabalhando. Claro, ele não está garantido como conselheiro. O Pinote não é vitalício. O Pinote tem que ser eleito. O mandato dele acaba no ano que vem. Então, o Pinote, antes de pensar em qualquer coisa de presidenciável, ele precisa estar numa chapa, ter o apoio suficiente e garantir que ele seja eleito por mais 3 anos como conselheiro. Tá? Então, sim, ele está se movimentando, obviamente, por isso. Quem acha que assim, mas ele está se movimentando, mas ele está se movimentando para ser eleito conselheiro anyway. Ele precisa ser conselheiro se ele quiser ser candidato a presidente. Então, ele está trabalhando politicamente de qualquer maneira. E aí eu procurei o Pinote. Eu, Marco Aurélio Cunha, para falar com eles, porque eu tinha falado com ambos na última semana, e depois dessa fala do Caio Forjaz, eu falei assim, opa, temos agora um indício diferente, já não é mais um buchicho, já não é mais uma rádio peão, já não é mais uma rádio corredor, já não é uma ventilada qualquer. A gente está falando de um conselheiro de oposição que, com muita relutância, não quer falar em nomes, mas soltou o nome do Marco Aurélio Cunha e do Pinote dentro de uma rádio muito ouvida e muito conhecida. Aí procurei o Marco Aurélio Cunha e o Pinote e perguntei para ambos. Falei, olha, mudou alguma coisa? O Marco Aurélio Cunha, lembrando também que na semana passada, quando eu falei com ele, tinha dito que não tinha nenhuma pretensão de concorrer. A palavra dele aqui, inclusive, é escrita para mim. Eu não penso nisso, não estou correndo atrás de candidatura. Existe muito tempo ainda para escolher um candidato ou candidatos. O São Paulo vem à frente de mim. Fala dele. Tá? Na semana passada ele estava falando. Ele já tinha dito para mim. Vou ler aqui as palavras para vocês exatamente dele. Não tenho nenhuma pretensão de concorrer à candidatura em 2026. Isso foi o que ele me disse semana passada. Aí ele continuou hoje falando com ele. Eu falei assim, doutor, o Caio Forjaz deu uma nomeação do seu nome como nome forte para a posição, talvez, na Transamérica. Ele falou assim, nomeou, mas, como você disse, eu não acompanhei. Aí eu falei, sim, mas existe essa conversa entre vocês hoje? Existe essa possibilidade? Ele falou, eu não penso nisso, não estou correndo atrás de candidatura e tem muito tempo mesmo para escolher os candidatos. Aí ele repete essa parte. Aí eu falei, entendo, mas em 2020 comentávamos nós dois sobre o interesse abertamente. Hoje você não fala mais dessa forma. Algo mudou? Aí ele falou para mim, estamos em 2025 e a eleição só será em 2026. Sagaz, ele é muito sagaz. E aí eu falei, perfeito, entendi a mensagem. Ele falou, Zanqueta, não há fato novo. Eu estou licenciado do conselho e aí, puf, informação importante para vocês. Estou licenciado do conselho e devo retornar. Gente, se ele está falando que ele deve retornar da licença dele do conselho, significa que ele retornará para o ano de eleições no São Paulo. Então, isso indica para mim uma coisa. Marco Aurélio Cunha pode sim ser um candidato da oposição no ano que vem e pode competir, pode concorrer, sim, senhor. Ele afirmou agora aqui que deve voltar ano que vem
e que deve sair da licença dele, que ele está de conselheiro. Ou seja, ele pode retornar para o quadro de conselheiros do clube, que ele está licenciado hoje, e pode votar, pode participar politicamente, ativamente. Então, essa é uma informação bem importante para quem acompanha o dia a dia aqui comigo de bastidores do clube. Tá? Lembrando que ele hoje trabalha na Band e faz lá o papel dele de comentarista, faz a parte de comentários. Imagino que ele vai deixar o programa, que eu acho que não pode ter uma atividade conjunta, paralela, e ele retornará às suas atividades normais e naturais de conselheiro do São Paulo. Uma outra coisa que surgiu aí de informação, a pessoa estava, o Galopo pode voltar, eu falei para vocês que o Galopo já dificilmente voltaria, que o São Paulo vem fazendo uma negociação com o River Plate, que envolve o Enzo Dias e o Tapia, para que fiquem lá, e o próprio pai do jogador, em ligação do GE, confirmou que mesmo com meta sem meta, foda-se, não importa, o River Plate tem todo o interesse de ficar com ele, o pai dele participa ativamente da carreira do jogador, e ele se manifestou desse jeito, falando referente à permanência do Galopo e à conclusão da negociação com o São Paulo. Tá? Corroborando também o que eu também tinha dito para vocês antes, apesar de algumas pessoas terem lançado aí nos últimos dias na mídia, na imprensa, referente a, como eu posso falar para vocês, colocando em xeque que talvez ele pudesse voltar para o São Paulo, e hoje a situação é o contrário, é de que ele não retorne para o São Paulo e que ele não esteja aqui de novo treinando com o grupo, a tendência é que ele fique mesmo no River Plate. Que mais? O Enzo Dias, que a gente acabou de mencionar, pegou todo mundo aí meio que de surpresa no início da tarde, quando o São Paulo anunciou que ele fez acho que é herniografia, não sei se foi essa a palavra certa, e que ele estava com uma hernia inguinal, não estava conseguindo, estava sentindo muitas dores, vinha fazendo tratamentos contínuos no CT, não é um estado adquirido, é realmente só cura com cirurgia, isso não tem nada a ver com preparação física, com lesão nem nada, é uma condição dele. Então, antes que as pessoas falem, igual do Oscar, né? Igual do Luiz Gustavo. Ah, mas como assim ele teve uma tromboembolia? Parece que é culpa até do DM esse negócio. Parece que o Oscar ter o problema dele também foi culpa do... Não, são condições do próprio organismo do cara e não tem nada a ver, no caso do Enzo Dias também a mesmíssima coisa. Ele operou, acho que não estava aguentando de dor, é essa informação que eu recebi, ele estava se esforçando nos últimos jogos, não conseguiu mais, fez a cirurgia e deve ficar fora aí. Pelo menos ao longo desse ano, nesses últimos 5 jogos do São Paulo, é mais um problema para Hernan Crespo, cara. Olhar e falar, talvez a minha solução esteja aqui na equipe de base. Então eu acho que é fundamental o São Paulo conseguir flertar melhor com essa transição e colocar a sua rapaziada da equipe de base numa situação mais confortável, mais cômoda para eles jogarem. O começo do Campeonato Paulista tá aí. Tomara que o Crespo não pegue a ondinha de técnico fracassado, e aqui eu falo sem meias palavras. Tomara que o técnico Hernan Crespo não pegue essa onda de treinadores fracassados que não podem perder um jogo pro São Bernardo, não pode perder um jogo pro Guarani, tem que colocar força máxima para encarar o... Como é que chamava aquele time lá que o São Paulo colocou? Velo Clube. Põe força máxima contra o Velo Clube. Coloca força máxima contra a Ponte Preta. Sabe? Aí você vai ver, pega o Palmeiras, você tira os 2 melhores jogadores porque o São Paulo tá cansado. Era o que o Zubeldia fazia. Tomara a Deus que isso nunca mais aconteça no São Paulo, que o Crespo saiba utilizar a base agora. Claro que no Paulista, no Brasileiro, tem que ganhar os jogos. Mas assim, o Nicolas, eu tô falando porque o Enzo Dias já era, não vai jogar mais esse ano, e o Wendel acho que nunca vai conseguir vestir essa camisa do São Paulo e jogar mais do que 14 minutos, 13 aí, que ele já se machuca ou tá cansado, né? É um jogador inexplicável na história do tricolor paulista. E boa sorte pro Enzo Dias, né? Eu não sei até que ponto o São Paulo é responsável por tantas lesões, mas o que tá pegando, tava olhando agora a matéria do Bahia lá, acompanhando o nosso craque Rogério Ceni, e o Bahia tá quase sem nenhum cara no departamento médico. Quase sem nenhum jogador no departamento médico. Eu lembro que o Rogério Ceni, quando ele estava aqui no São Paulo, ele falava muito sobre isso. Não, o jogador lá foi joelho, o outro lá foi tornozelo, isso eu não tenho culpa de nada. Me cobre de questão muscular. E aí o Rogério, ele exigia ali que a expertise da sua equipe, um know-how maior para não machucar os jogadores na parte muscular. Tipo assim, machucou tornozelo, ligamento, joelho, ali não tem culpa nenhuma o técnico. O cara pisou errado, acidente, não pega nada. Agora, zoou panturrilha, caso do Oscar antes,
Zoou coxa, Lucas Moura o tempo inteiro, posterior de coxa, agora foi joelho, mas era sempre posterior de coxa. Zoou não sei o que do cansaço, da fadiga, o técnico, tipo assim, o técnico moderno, ele tinha que estar preparado e poupado, sabendo e poupando esse jogador antes de dar problema. E aí você vê o São Paulo hoje com um histórico de lesão inacreditável, uma coisa assim descomunal, desproporcional, né? O Crespo teve esse histórico de lesão lá atrás, o Rogério Ceni veio, evitou as lesões, a maioria, aí depois o Dorival veio, evitou mais ainda, aí o Crespo volta e o São Paulo bate recorde atrás de recorde de contusões ali. Então tem que pensar direitinho se o trabalho do técnico Hernan Crespo não tá precisando de um auxílio maior na parte de preparação física ou do Crespo mesmo entender que o limite chega. São seres humanos e não robôs. Ô Crespo, tem um limite aqui, calma aí, né? Tipo, o Oscar tinha acabado de voltar, nem tinha voltado direito, já tava com a panturrilha lesionada de novo. Agora você vê o Enzo Dias fora de combate, é muito complicado. O Luciano Juba, lateral esquerdo, que era meia no Sport, nem era de correr, hoje joga com o Rogério Ceni no Bahia e está na seleção brasileira. E enquanto o cara desse aí, igual o Luciano Juba, que era um jogador normal no Sport, o Bahia leva, ele acaba indo para a seleção brasileira com muitos méritos. E aqui são méritos tanto do Rogério Ceni quanto também do Luciano Juba. E o cara não machuca. Se tivesse no São Paulo, Luciano Juba, você já não pensa nele machucado? Eu já te falo isso, porque o Lucas Moura já está de novo sentindo dores e é dúvida para o jogo contra o Corinthians. E aí também você vai falar, Jubão, você tá brincando? Não tô, cara. O Lucas Moura é dúvida para o jogo contra o Corinthians, está sentindo dores de novo naquela parte do joelho dele que ele operou. Tá no controle de carga, vai ter novo procedimento que já até fez. Então assim, cara, o departamento médico de São Paulo, hoje, ele pode ser inocente, mas ele não convence mais ninguém. Uma troca ali seria muito necessária, mas muito mesmo. Mesmo que os caras não tenham errado, tem que ter uma satisfação. É tipo assim, no mínimo, é um trabalho que não dá certo. Pode ser culpa de ninguém, pode ser culpa da chuva, culpa do sol, culpa das nuvens, culpa do clima, da altitude, não dá pra saber de quem é a culpa, mas tem que trocar. Tanto o departamento médico do São Paulo, como também a preparação física. Uma resposta tem que ser dada. E se tudo for trocado e ano que vem acontecer a mesma coisa, aí nós vamos ter uma chance de argumentação maior e análise maior. O último treino do São Paulo nesta sexta-feira teve uma novidade que chamou a atenção. O jovem atacante Breno, de apenas 16 anos. O garoto, que é um dos principais destaques do elenco sub-17, foi chamado para trabalhar com os profissionais devido aos vários desfalques do plantel, principalmente no setor ofensivo. E a primeira impressão foi bastante positiva. Com 1,86 m de altura, ambidestro, o centroavante marcou um gol de carrinho mostrando oportunismo e chamou a atenção do técnico Hernan Crespo. Em vários momentos o argentino conversou de forma particular com o atleta durante a atividade e passou várias orientações, explorando e analisando o potencial da joia de Cotia. A ESPN conversou com fontes da base tricolor e ouviu muitos elogios a Breno, que é apontado como o maior destaque do sub-17 neste momento. O atacante foi descrito como o melhor finalizador de Cotia ao lado do também atacante Paulinho. Os dois são ambidestros e chutam com as duas pernas. Parece que está nascendo uma joia com alto potencial em Cotia, o que nos leva a temer que a diretoria pense em vendê-lo a preço de bananas como fez com os garotos campeões da Copinha deste ano.